Igor? Me conta aí sobre essa denúncia, o que deve acontecer com ele. Por enquanto é um pedido, mas não é um pedido como a gente está entendendo, né? Na verdade é como se fosse uma sugestão. Explica pra gente. Boa noite mais uma vez. Exatamente. Mais uma polêmica envolvendo o nome do senador Sérgio Moro, né, Rose? Deixa eu só explicar para vocês o que aconteceu. Quem fez essa denúncia contra o senador Sérgio Moro foi a vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo. Ela recomendou ao Supremo Tribunal Federal uma condenação e também a perda do mandato do parlamentar. E por que ela foi direto para o Supremo Tribunal Federal? Porque como Sérgio Moro é um senador, então ele tem foro privilegiado e precisa, por questões de lei, ser julgado direto na Suprema Corte. Nesse documento que já está tramitando no STF, ela acusa o senador Sérgio Moro de ter denunciado, de ter falado de forma caluniosa contra o ministro do STF, Gilmar Mendes. Num vídeo que viralizou no fim de semana, o senador Sérgio Moro sugeriu, na verdade, que Gilmar Mendes, ele vende habeas corpus, ou seja, ele quis dizer, na prática, que o ministro Gilmar Mendes comete o crime de corrupção passiva. Mesmo que seja uma brincadeira, a sugestão foi de que o ministro da Suprema Corte comete o crime de corrupção passiva. Então, a Procuradoria-Geral da República, por meio de Lindora Araújo, entendeu que essa explicação, essa fala do senador Sérgio Moro é bastante grave. Ele não apresentou nenhum tipo de prova e mesmo sem realizar uma oitiva, sem ouvir o senador Sérgio Moro, a PGR encaminhou esse pedido de condenação, pedido de prisão, mais perda de mandato do parlamentar ali no Supremo Tribunal Federal. O sorteio para o relator dessa ação já foi feito por meio de processo eletrônico, vai ser a ministra Carmen Lúcia, e a ministra ela deve decidir. Eu acabei de conversar com um advogado especialista em direito constitucional, ele disse que sim, que se a ministra Carmen Lúcia ter o mesmo entendimento que Lindora Araújo, a vice-procuradora-geral da República, ela pode pedir uma prisão temporária do senador Sérgio Moro e ele pode acabar sendo preso temporariamente. Só que esse especialista, ele me explicou que esse crime de calúnia, ele é um crime de menor gravidade e é um crime contra a honra. Então, muito provavelmente, Carmen Lúcia não vai pedir a prisão do senador Sérgio Moro. A vice-procuradora-geral da República pede ainda que o senador indenize Gilmar Mendes. Antes de continuar com a explicação, vou pedir só para a gente colocar no ar o vídeo polêmico do senador. É um rápido trecho de 10 segundos, mas que causou toda essa polêmica. Vamos ver. Não, isso é fiança, instituto, para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Não, tá. Bom, como a gente viu, realmente é uma fala muito simples, mas bastante polêmica. Ele realmente sugere esse crime de corrupção passiva, supostamente cometido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Claro que o senador Sérgio Moro se posicionou sobre o assunto. Ele disse que as falas foram retiradas do contexto e também foram manipuladas. Agora há pouco ele concedeu uma coletiva de imprensa no Senado Federal. Nós separamos um trecho desse pronunciamento do senador. Vamos acompanhar. Na sexta-feira, pessoas que eu desconheço, mas mal intencionadas, editaram fragmentos de uma fala, tiraram essas falas de contexto e publicaram na internet com o único objetivo, vamos deixar muito claro, com o único objetivo de me indispor com o Supremo Tribunal Federal. Hoje, 3 dias depois, fui surpreendido por uma denúncia do Procurador-Geral da República pedindo a minha prisão. A prisão de um senador da República, sem sequer esclarecer como esses fatos ocorreram, sem sequer ter realizado a minha oitiva para que eu pudesse esclarecer, e ignorando completamente as explicações que eu dei daquela fala, que não representa o que eu penso, uma fala infeliz, num contexto de uma brincadeira, mas que foi claramente manipulada e editada por aquelas mesmas pessoas que buscam atualmente me incriminar falsamente
em outros processos. Bom, segundo esse especialista, só então para confirmar, muito provavelmente não haverá uma concessão do pedido de prisão temporária do senador Sérgio Moro, mas ele corre sim o risco de perder o mandato caso seja condenado. Então, a Procuradoria-Geral da República entendeu que ele cometeu um crime de calúnia. Esse crime, de acordo com o Código Penal, prevê pena de até 2 anos de prisão, só que se a calúnia for contra um servidor público, esse crime pode ser estendido. A PGR pede a prisão em 4 anos do senador Sérgio Moro, e é exatamente por ter essa ficha suja que ele perderia o mandato. Agora, a ministra Carmen Lúcia vai relatar essa ação que já começa a tramitar ali na Suprema Corte, e depois o tema vai ser votado no plenário do Supremo Tribunal Federal. A gente vai seguir acompanhando. Ou seja, a chance de ele ser preso é muito pequena, mas a chance de perder o mandato é muito maior, né, Igor? Obrigada aí pelas suas informações. E a gente viu aí uma fala do ex-ministro Sérgio Moro, e agora senador, bastante chateado com a situação. Normalmente ele não é de vir a público se defender, poderia ter falado nos autos, mas resolveu se manifestar, falando ali, dando um pronunciamento que foi bem curto, mas dando um recado. Quando a gente vai analisar esse documento da PGR, a gente vê que ele também é um documento impreciso, porque o vídeo a gente não sabe de quando a gente não tem a data, e claramente ali em tom de brincadeira, não é um pronunciamento oficial do Sérgio Moro fazendo uma declaração contra Gilmar Mendes. Claramente é uma brincadeira. E aí vem aquela questão de ser 2 pesos e 2 medidas, né? Porque a gente viu uma declaração do presidente Lula naquela época dos ataques ao Sérgio Moro, dizendo que foi claramente uma armação dele. E isso foi num pronunciamento oficial, numa fala dele como presidente, e não houve nenhuma manifestação a respeito, né, do que é a Procuradoria-Geral, que é o chefe do Ministério Público Federal. Dante, me corrija se eu estiver errada. Tá, então, a gente fica nessa guerra de narrativas mais uma vez, do senador Sérgio Moro se defendendo e uma acusação contra ele, dizendo que ele teria, mostrando, na verdade, essa brincadeira que ele fez com Gilmar Mendes, mas dando a entender que foi ali um crime de calúnia, né? Você acha que foi brincadeira, Dante? Eu não ia gostar de ouvir uma brincadeira como essa, né? Claramente ele está falando num tom bem informal, agora tem, como a Rose falou, algumas imprecisões, porque a gente não sabe, sim, né, exatamente onde foi, quando foi. E não que isso vá mudar o entendimento, mas denota uma certa pressa, uma certa necessidade de fazer algo rapidamente ali, quando é uma fala que foi feita e não precisava ter essa pressa toda. Esse é um ponto. Agora, é um tipo de brincadeira, e vou usar entre aspas aqui, que uma pessoa que era juiz federal, que foi ministro da Justiça, que hoje é senador da República, não pode fazer, né? Isso é bem claro. Não adianta ele falar que foi tirado de contexto, porque não tem como você encontrar um outro contexto em relação a isso. Ele está falando para pagar o habeas corpus do Gilmar Mendes, né? Então não tem muito o que se falar a respeito disso. Agora, claro, houve uma celeridade, e aí é importante a gente lembrar e entender as peças envolvidas. A gente está falando da vice-procuradora-geral da República, Lindora Cavalcante, que é alguém, Lindora Araújo, desculpa, que é alguém que já foi por muito tempo vista como extensão de Jair Bolsonaro lá na PGR, alguém vista como bolsonarista ao extremo. Então, né, nessas horas que eles se juntaram, inclusive no período da eleição, dá uma confusão aí na cabeça bugada, né? da pessoa que está acompanhando em casa. Mas, como o próprio Igor trouxe, com essa análise bem rica aí dele, é muito difícil que gere algum tipo de sanção mais grave. Eu acredito que sequer a perda de mandato vai ser levada em consideração esse ponto, porque para que haja uma perda de mandato é preciso que essa pena, uma eventual pena de prisão, seja de mais de 4 anos. Então, é muito difícil que a gente consiga chegar nesse ponto, mas que ele vai ser penalizado. Condenações pelo crime de calúnia, né, no Brasil. Então, exatamente. E como você falou, se forem condenar todo mundo assim nesse sentido, né, aí a gente vai ter uma bamburrada de condenações.